Oi, no vídeo de hoje nós vamos falar de dois temas que eu amo, cristianismo e leitura. E o primeiro livro que nós vamos falar aqui nesse canal é o livro Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Ele é um livro que eu gosto bastante, dá até para perceber que ele está todo marcado, eu já li ele 2 vezes, e foi o primeiro livro que eu li após a minha conversão. O segundo livro que eu comprei, na verdade, porque o primeiro eu comprei a Bíblia, mas o segundo livro que eu comprei, o primeiro livro que eu li foi esse, e ele foi assim muito importante, me marcou bastante, por isso que eu quis trazer ele nesse canal. Se você nunca leu esse livro, e às vezes ele pode estar aí na sua estante, né, esperando para ser lido, ou às vezes você está procurando novas leituras, eu te indico ficar até o final desse vídeo, que hoje eu vou te dar 10 motivos para ler Cristianismo Puro e Simples. Quando a gente toma um café não, um chocolate quente, nós vamos bater um papo sobre esse livro. Mas antes da gente começar, deixa eu te contar algumas curiosidades sobre o autor e sobre esse livro. Você sabia que o livro Cristianismo Puro e Simples inicialmente foram palestras de rádios que foram ao ar na BBC? Elas aconteceram durante a Segunda Grande Guerra, né, no período de 1941 a 1944. C.S. Lewis foi convidado, né, para participar desse programa, para trazer mensagens de conforto para as pessoas que estavam passando por esse período, né, tão triste e complicado da nossa história. E nisso, as falas de C.S. Lewis fizeram tanto sucesso que depois foram organizadas e transformadas no livro que nós temos hoje. Ainda, né, falando de guerra, ele participou da Primeira Grande Guerra. Em 1917, ele entrou no exército e foi mandado, né, para o combate. Só que em 1918 ele foi ferido, né, por estilhaços de bala, né, foi ferido em guerra, e aí ele voltou, né, para poder se recuperar e foi dispensado do exército. Além de escritor, C.S. Lewis era um professor de literatura inglesa, onde ele deu aula por mais de 30 anos em Oxford. Ele era um dos acadêmicos muito renomados na época. As suas palestras ficavam cheias, né? Eles enchiam auditórios de universidades para poder ouvir C.S. Lewis falar sobre a literatura inglesa. E conta-se também que a sua risada era conhecida pelos corredores de Oxford, mostrando também o seu bom humor. Muita gente não sabe, mas C.S. Lewis nem sempre foi cristão. Ele foi ateu durante boa parte de sua juventude. A sua conversão foi influenciada por um grupo de amigos. Ele tinha um clube de amigos, né? E um grupo de amigos que eram cristãos começaram a falar de Cristo para ele. E um desses amigos dele é Tolkien, que é o escritor de The Hobbit e O Senhor dos Anéis. Para quem não sabe, Tolkien é cristão. Além dos livros cristãos, C.S. Lewis escreveu também a famosa Crônicas de Nárnia, que traz também muito simbolismo cristão e lições profundas. As Crônicas de Nárnia, né, é uma coletânea de livros, depois se transformou em filme que ficou mundialmente conhecido. Se você não leu Crônicas de Nárnia ou se ainda não viu o filme, eu te recomendo, inclusive, a ver esse filme. Bom, agora que você já sabe um pouco mais sobre o autor e sobre esse livro, bora para os 10 motivos para ler Cristianismo Puro e Simples. Bom, esse livro traz um cristianismo para todas as denominações. Ele não entra em debates doutrinários. Ele foca no essencial da fé cristã. Ele faz com que ele seja um dos poucos livros respeitados, tanto para católicos, para protestantes, para ortodoxos, para todas as pessoas que creem na fé cristã. Ele traz uma explicação lógica e clara da fé. Esse livro tem um estilo envolvente e direto. Esqueça o tom pesado de alguns livros teológicos. Lewis escreve de uma forma leve, inteligente e até com um toque de bom humor, fazendo assim a leitura bem agradável. O livro ele aborda temas como a existência de Deus, o livre-arbítrio, o problema do mal e a moralidade, oferecendo respostas lógicas e acessíveis, tanto para novos convertidos, também para quem deseja entender um pouco mais da fé cristã. Ele tem uma relevância atemporal. Apesar de ter sido escrito há mais de 80 anos, os temas que Lewis discutem continuam sendo super atuais, o que mostra como a sua visão sobre cristianismo e a sociedade ainda faz sentido. Ele tem uma facilidade de leitura. Diferente de muitos livros religiosos, esse você não precisa de um conhecimento teológico prévio. Se você nunca leu nada sobre o cristianismo, ou até mesmo não tem o costume de ler, pode começar tranquilamente por esse aqui. Essa edição que eu tenho aqui, da Thomas Nelson, ela tem 286 páginas. Além de ser muito linda, né? Ela é capa dura, tudo de relevo. Ele é um livro assim, de uma leitura muito envolvente. Então, se você está iniciando um hábito de leitura agora e for iniciar, por exemplo, 10 páginas por dia, em menos de um mês,
você consegue terminar essa leitura. O livro é dividido em 4 partes, que também pode ser chamado de 4 livros, que ajudam a entender essa jornada cristã de forma clara e organizada. Esses 4 livros, essas 4 partes são O Certo e Errado como Indícios para a Compreensão do Sentido do Universo. Aqui ele vai tratar um pouco da lei moral. O segundo livro, No que Acreditam os Cristãos. O próprio título já diz sobre o que se trata. O terceiro livro, Conduta Cristã, que vai falar sobre o comportamento do cristão. E aqui ele vai trazer vários tópicos sobre a moralidade social, psicanálise, moralidade sexual, casamento, perdão, caridade, esperança, fé e o grande pecado. E o livro 4 é Além da Personalidade ou os Primeiros Passos na Doutrina da Trindade. Aqui ele vai se aprofundar um pouco mais na doutrina da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O livro traz muito uso de metáforas que facilitam o entendimento. Lewis era um mestre das analogias. Ele usa histórias simples para explicar conceitos difíceis. Vou pegar um exemplo prático aqui. Na página 19, no prefácio, quando ele está falando sobre a questão de não falar para determinadas denominações religiosas, ele traz o seguinte exemplo. O cristianismo puro e simples é antes como um saguão de entrada, a partir do qual várias portas se abrem para diversos cômodos. Porque ele vai trazer os cômodos em alusão à religião. Se eu puder conduzir alguém ao saguão, terei alcançado o meu objetivo. Mas é nos cômodos e não no saguão que há lareiras, cadeiras e refeições. O saguão é uma sala de espera, um lugar a partir do qual se pode experimentar as várias portas, não um lugar para se morar. O pior dos cômodos, qualquer que seja, seria, a meu ver, preferível para esse fim. Então, o que ele vai falar, quando ele vai falar sobre o cristianismo puro e simples, não sobre alguma religião específica, mas ele traz a importância, né, da pessoa estar inserida em alguma religião. Então, esse é um exemplo de como ele traz essas analogias para dentro da história. Esse livro traz um diálogo também com os ateus e céticos. Como Lewis foi ateu antes de se converter, ele entende bem, né, os argumentos contrários à fé. E com isso ele consegue responder de forma bem respeitosa e fundamentada. Isso faz com que esse livro seja relevante até para quem não acredita, mas tem curiosidade sobre o cristianismo. Apesar que ele faz uma construção tão bacana dessa parte lógica, né? Ele vai realmente construindo essas etapas até chegar no cristianismo, que eu creio que se um ateu pegar esse livro apenas por curiosidade, acho que no fundo, no final, ele vai sair bem tendencioso a conhecer um pouco mais sobre esse Cristo que ele traz aqui. E por último, mas não menos importante, ele é um excelente livro para evangelismo. Se você tem alguém próximo que está questionando a fé ou tem muita dúvida sobre o cristianismo, esse livro pode ser um excelente presente. Ou até mesmo para você que tem um chamado de evangelismo, ele é uma ótima leitura para ter argumentos para conversar com as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Como ele não é dogmático, né, e tem uma abordagem mais lógica, ele consegue atingir esse público que normalmente evita os livros religiosos. Bom, é isso. Esses foram os 10 motivos para você ler Cristianismo Puro e Simples. Se teve algum motivo que chamou mais atenção ou que despertou mais seu interesse, deixa aqui nos comentários. Essa é uma leitura que eu indico bastante. E se você ainda não tem o hábito de leitura, mas ficou interessado pelo conteúdo, sabe que também tem audiobooks. Eu vou deixar um link aqui na descrição, que no próprio YouTube tem audiobook desse livro. Então você pode estar ouvindo enquanto faz alguma outra atividade, para pelo menos você ter acesso a esse conteúdo. É isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu sou Samantha Bauer, que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.